Saúde das crianças, acidentes domésticos e como fica a saúde dos pequenos quando muda a estação do ano. Esse é o nosso tema de hoje. Seja muito bem-vindo, eu sou Lisete Capeleto e você está na revista Estar Bem. A minha convidada muito especial de hoje é a doutora Helena Bernardes, que é médica residente em pediatria do Hospital Infantil Gonzaga, em Santos, São Paulo. Doutora Helena, seja muitíssimo bem-vinda à revista Estar Bem. Tudo bom? Tudo bem, obrigada, Lisete. Queria agradecer o convite. Eu espero conseguir aí transmitir o máximo de informações possíveis e tirar algumas dúvidas aí dos pais. Meu nome é Helena, né? Eu sou médica pediatra, formada aqui em Santos, pela Universidade Metropolitana de Santos. Você já vai contar a história pra mim. Tá. Tem que dar um recadinho, senão eu também esqueço. Não, tá bom. Tá bom? Então vamos lá. E eu quero dar um recado pra você. Para você que está no YouTube nos assistindo, e já assina o canal, já compartilha esse conteúdo com seus amigos e familiares, e também a você que está em podcast, muito obrigada pela sua companhia. Desculpa te cortar, Imagina. É que eu tive que dar, senão a gente esquece, aí complica. Então agora vamos lá. Quem é Helena Bernardes, doutora Helena Bernardes, e como que você escolheu a medicina pediátrica para você seguir a vida? Fica à vontade. Meu nome é Helena, né? Eu sou formada aqui em Santos, sou médica pela Universidade Metropolitana de Santos. Faço residência em pediatria aqui no Hospital Infantil Gonzaga, né? Enfim, sou nascida e criada aqui na cidade, né? E eu falo que eu escolhi a minha profissão desde muito nova. Com 8 anos de idade, eu tive que passar por uma cirurgia ortopédica, né? E que assim, foi um momento delicado, mas que eu acho que trouxe o maior benefício para mim de todos, que foi a minha profissão. Então, naquele momento, foi quando eu escolhi ser médica, que eu tive contato com o hospital, né? Acabei ficando internada, depois fiz o acompanhamento em São Paulo, então subia sempre. Visitei alguns hospitais em São Paulo e lá eu me apaixonei, eu vi que ali era o meu lugar. Te acendeu a luzinha, né? Me acendeu a luzinha, E aí eu comentei com os meus pais na época, né, que não são médicos, e aí todo mundo falou, legal, né, 8 anos, depois muda. E aí nunca mais isso aconteceu, né, permaneci aí nessa jornada, e aí foi vestibular, né, uma jornada, uma jornada árdua aí, e aí me formei, e aí durante a faculdade, né, eu entrei na faculdade já querendo pediatria. Mas no segundo dia da faculdade, eu me apaixonei por medicina de família, que é uma especialidade que eu tenho, assim, um carinho muito grande. Cheguei aí em congresso, participei de um monte de coisa da medicina de família. Todo mundo na minha turma achava que eu ia ser médica de família, todo mundo já falava. E eu tinha essa convicção. Só que aí no 5º ano da faculdade, eu passei pelo estágio de medicina de família e logo depois eu entrei na pediatria. E eu acho que foi uma aprovação, né? Porque eu falei, meu Deus do céu. Aí eu cheguei na pediatria e eu me apaixonei. Conheci a minha atual chefe, né, a doutora Heloísa Ventura. E aí a gente brinca, né, que ela fala pra mim que eu, no primeiro dia de estágio, falei pra ela, eu vou ser médica de família. Ela, não, você vai ser pediatra. Não vou deixar. E aí ela me acendeu essa luzinha também, né, essa chama que tava ali um pouquinho apagada, ela trouxe de volta e eu sou muito grata, inclusive. E foi incrível, assim, eu falo que a pediatria, ela, pra mim, é a melhor especialidade médica da medicina, porque nenhuma outra especialidade você lida com as coisas de uma forma tão leve quanto na pediatria. As crianças ensinam a gente demais, né? A lidar com as adversidades, né? Então, a gente vê que as crianças são muito mais resilientes que a gente. Então, eu acho que isso é o aprendizado diário, diário, né? Com certeza. Diário. E é muito interessante, porque até então a pauta que eu tinha preparado para a doutora Helena era falar só sobre o clima, sobre as estações do ano. E ela, assim, bem sabiamente, falou, não, vamos falar dos acidentes domésticos, porque o que eu atendi de criança com aqueles problemas em casa, né, que teve a gente, né, teve as férias e tudo mais. Sim. Então fala pra gente o que você viu de mais, assim, interessante, os casos que você pegou, até para alertar os pais e mães que nos assistem do que eles podem esperar e como eles podem proceder, né? Eu assim, tenho muito essa frase na minha cabeça que é do meu pediatra, né? Que ele sempre falava, eu sempre ouvi ele falando isso pra minha mãe, que os maiores acidentes acontecem em casa, né? Quando a gente menos espera. E eu acho que na parte das férias, né, as crianças ficam mais em casa e acabam aprontando mais. Então, acho que a gente tem que ter bastante cuidado, as mães têm que ter muito cuidado aonde deixam os remédios, medicamentos, né? Para as crianças acabarem não tomando, porque às vezes tem um gostinho, né, de tutti-frutti, chocolate, a criança acaba tomando o vidro inteiro e não dá.
né? Então a gente tem que tomar cuidado, deixar a medicação fora do alcance das crianças. A gente também vê produtos de limpeza, às vezes acontecem acidentes com produtos de limpeza que são um pouco mais sérios. É complicado. Então a gente tem que deixar eles fora de garrafa PET ou de lugares que não sejam o próprio deles, né? Embalagens que não sejam próprios e também fora do alcance das crianças. Tem que tomar muito cuidado nas redes, sempre deixar as redes ali, né? Tem uma validade, a rede de proteção, né? Então, às vezes não liga, então sempre tomar cuidado com isso. Em julho não tem muito, mas dezembro e janeiro a gente vê bastante acidente em piscina e mar. Então, né, sempre tem que ter uma pessoa responsável pela criança, às vezes num churrasco, ou numa festa com piscina. Às vezes todo mundo fica, mas ninguém e esquece que a criança todo mundo fica tomando conta, Ai. Mas no final ninguém tá vendo, né? Sim. Então sempre tem que ter uma pessoa ali para, né? E uma coisa que também é muito legal, que agora eu tô vendo bastante, orientar sobre a cor da roupa de banho das crianças. Então, cores mais vivas, mais fortes, né? Cores para visualizar com mais facilidade. Nossa, então, isso é uma coisa bem importante, né? Que a gente vê, assim, tomar cuidado com brinquedos pequenos, bateria. As crianças que eu falo, quando elas chegam no meu consultório, eu falo assim, vira um cofrinho, porque comeu uma moeda, né? Então, tem que tomar cuidado com moeda, bateria, que é mais perigoso. E esses pequenos, né, esses brinquedos pequenos, né, que às vezes não são indicados para a idade da criança. Tem que prestar atenção quando vai dar um presente também para a criança, que às vezes o pessoal dá um presente que não é adequado para a idade, etária, né? Isso, e às vezes coloca no nariz, no ouvido, a gente nem imagina que eles vão fazer isso, mas eles fazem, né? Eles fazem, eu sou prova viva que eles fazem, né? Nossa Senhora. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Eu acho que essas são as principais dicas, assim. Tá ótimo. É muito bom, né? O pessoal ouvir e já ficar atento. Agora vamos entrar na pauta mesmo. Com certeza. Que seriam as estações do ano. Porque nós estamos gravando no mês frio. Isso. E você também comentou comigo que no mês, né, quando tá inverno, tal, tem muita criança que apresenta problemas respiratórios. Então, eu já queria fazer um mix de perguntas, uma pergunta em 4, tá? Que seria, quais os problemas maiores que você encontra, né? Que as mães levam os pequenos para você? Quais os sintomas, que é importante para quem está nos ouvindo e assistindo, prestar atenção nos sintomas da criança? Quais seriam os tratamentos e a prevenção, né? Então, você já pode ficar à vontade para falar já esse combo. Eu acho que na parte de outono e inverno que a gente fala, a gente tem muitos sintomas respiratórios. Tá. Então a gente tem a tosse, coriza, congestão nasal, febre, né, que são sintomas respiratórios. A gente em outono e inverno é assim, derradeira. Fazer inalação, né? Então, assim, lavagem nasal, inalação com soro, isso sempre vai ajudar. O que a gente tem que ficar sempre de olho. Sinal de alarme. Então, são coisas assim, quando eu devo levar meu filho no pronto-socorro ou no pediatra. Tá. Né? Então, febre. A febre, em menores de 3 meses, qualquer episódio de febre tem que levar a criança no pronto-socorro. Né? Porque a menor de 3 meses, a imunidade é um pouco mais, né? Não tomou todas as vacinas ainda. Então, a gente tem que ficar mais de olho nos menores de 3 meses. Tá. Acima disso, a gente tem que ver a febre por mais de 48 horas, febre persistente, de difícil controle, que não melhora com analgésico. A gente tem que levar no pronto-socorro para ser avaliado por algum médico, né? Tá. Além disso, vômito persistente e aí o desconforto respiratório, né? Já que a gente está falando das doenças respiratórias, a gente fala do desconforto respiratório, porque eu vejo que as mães chegam lá no pronto-socorro e elas não sabem nem ver se aquilo é um desconforto ou não. Né? E eu acho isso muito importante, que toda mãe tem que saber, tem que ser orientada, né? Tem que ter a orientação do pediatra. Então, saber se a criança está com a respiração um pouco mais acelerada. Então, se tem, a gente fala batimento de asa de nariz. Então, quando o narizinho, ele abre e fecha. Tiragem intercostal. Então, quando as costelinhas aparecem, né? A retração de fúrcula, quando a gente tem esse esforço para respirar, né? Então, aqui afunda. Então, isso tudo são sinais de desconforto respiratório que necessitam de avaliação imediata. Então, esses são os sinais... Tudo que sai do normal também, do normal, né? Então, sim. Tem que observar, né? E coisa diferente. Abriu alguma coisa aqui, você já tem que... Isso, Tá. Então, se tiver mancha pelo corpo também, outros sintomas, é bom passar por avaliação, né? E, assim, nas principais causas, né, causas de sintomas respiratórios nesse período...
esse ano foi o H1N1. Né? Menina, como teve, né? Teve muito. E até epidemia. Ontem eu estava dando uma lida, estudando tudo, e até os infectologistas, né, eles estão falando, tentando entender o que aconteceu, né? Se essa cepa atual foi mais, né, uma cepa que transmite mais fácil, se foi a baixa adesão à vacinação. E eles acreditam muito na baixa adesão da vacinação, né? Então, esse ano, assim, a gente... teve muitos casos graves de H1N1, eu vi muitos casos de internação, de hospitalização de crianças, inclusive em UTI, e de uma doença que é totalmente prevenível, né? Que a gente podia, né, prevenir com a vacina. E a taxa de vacinação esse ano, né, foi de 30% no grupo prioritário, e nas crianças foi de 35%. Então, é muito baixa, sendo que a meta, né, do governo é de 90%. Nossa. Então, assim, não teve adesão na vacinação, né, do H1N1, e eu acho que essa foi a resposta, né? Então, eu acho muito importante sempre manter a carteira de vacinação atualizada da criança, né? Passar a criança sempre no pediatra de rotina para avaliação. Eu acho isso muito importante, assim. Porque a gente previne, né, diminui transmissão, tudo, então isso é muito importante. E tira uma dúvida para mim, uma dúvida pessoal, que eu falo pro meu filho, não toma gelado. Aí o pai dele dizia, não, mas gelado não tem problema. Eu sempre escutei da minha mãe que gelado... Faz mal. Doutora, faz mal. Não, quando a criança está resfriada, se toma gelado não piora? Não é bom tomar coisa quente? Não, assim... Olha, agora é pra mim. O gelado, né? A gente tem essa cultura, né? Aqui, principalmente aqui no Brasil, é muito cultural disso, né? Tá. Então, se tomar uma rajada de vento, né? Minha avó falava isso. Tomou uma rajada de vento e ficou gripada. Na verdade, quem causa gripe... amidalite, enfim, essas infecções todas são os vírus e as bactérias, né? Tá. Não é o vento. Então, assim, toma chuva, não vai ser o vento que vai causar isso. Mas não piora? Não faz piorar? Sim, lógico que você não vai colocar... Doutora, o que eu vou falar com meu filho? A gente não vai colocar a criança, né, passando frio, gripada. Não vai fazer isso. Não vai piorar, não piora. Não, até assim, amidalite, né, nos Estados Unidos, tudo, eles indicam até tomar sorvete, porque a criança aceita mais, porque o gelado ele é mais palatável, ele melhora um pouquinho na amidalite e tal, né, a aceitação, né, melhora. Então, até essa parte é até diferente da gente, sim, né? Com certeza. Mas não vai causar, né? Não vai ser o causador, não vai ser, com certeza, não vai ser o frio. Não vai piorar também. Não. E para prevenir, então, como é a questão de vírus, para prevenir, o que a mãe poderia vacina, fazer? Né? Vacina. E aí a gente fala muito nesse período de julho, né? A gente vê que a gente anda mais em ambientes fechados, mais aglomerados, menos em ambientes abertos, né? Menos praia, né? Que são ambientes abertos. Então, tomar cuidado com isso, com ambientes muito fechados, aglomerados, lavagem de mãos, né? Aquela coisa básica que a gente aprendeu na Covid, a gente tem que levar assim, para a vida inteira, né? Então, álcool em gel, lavagem de mãos, isso sempre, né? Tossir, botar a mão na frente, né? Porque isso sempre vai ajudar a contaminar. Então, essa higiene básica, né? E se tiver algum sintoma, algum sinal de alarme, procurar o médico especialista. Perfeito. E agora mudou o clima. Vamos esquentar o clima. Está um ar-condicionado geladinho, mas vamos mudar. Esquentou o clima. Quais os principais problemas que você enfrenta quando está calor? E a mesma história. Os sintomas que você observa, que a mãe tem que observar, o que acontece, os tratamentos e a prevenção. Em dezembro e janeiro, a gente pega os principais sintomas são das gastroenterites, né? Então, vômito, diarreia, febre também, né? Então, esses sintomas são os mais recorrentes no pronto-socorro, das gastroenterites. Como que a gente previne as gastroenterites? Da mesma forma que a gente falou dos sintomas respiratórios. Então, é a vacina. Então, vacinação. E aí, higiene das mãos, né? Após usar o banheiro, a gente sempre tem que lavar as mãos. Coisas básicas que a gente acha que, né? Mas assim, hoje, não só hoje, só foi hoje, né? Mas assim, a gente sempre tem que reforçar bastante. Então, principalmente com as crianças, que criança acaba, né? Aprende a ir no banheiro e acaba não lavando mão e tal. Então, lavar bem as mãos. Já acostumar, né? Então, lavar bem as mãos. E aí, no ambiente, no clima mais quente, a gente tem que lembrar que as
os alimentos estragam com mais facilidade. Então, evitar comer mais fora de casa, porque a gente não sabe como que foi preparado aquele alimento, né? Não sabe se tem algum tipo de contaminação. Né? Então, tomar cuidado com isso. Tá. Também tomar cuidado como vamos armazenar os alimentos, né? Tá. Lavar bem os alimentos antes de consumir tudo. Então, isso também é bem importante. Tá. E, as gastroenterites, a gente tem as virais, tem as bacterianas, né? E aí, assim, depende também dos sinais de alarme. Isso. Então, a maior parte delas são virais, né? Então, até agora, em janeiro, no Guarujá, teve um surto, boom, né? Teve um surto de muitos casos e era um vírus, né? Que transmite muito mais fácil e tudo. Então, a gente tem que sempre ficar ligado nos sinais de alarme. Então, em crianças, o que a gente precisa ficar mais atento é a desidratação. Então, né? Vômito, diarreia provoca desidratação. E para a criança é muito mais grave do que para o adulto. Então, a gente tem que ficar de olho na desidratação. Então, o seu filho tá chorando sem lágrima, tá com as mucosas secas, né? Tá com os olhos fundos, não tá fazendo tanto xixi como é o normal dele, a gente tem que procurar atendimento médico, tá? E, além disso, a gente tem que... as mesmas, né, que eu falei da outra vez, vômito que não cessa, febre por mais de 48 horas... E aí a diarreia, se tem sangue ou muco, a gente também tem que procurar atendimento médico. Perfeito. E você fala da febre. A febre seria acima de 37,5? Agora a gente entrou no consenso de febre, que atualizou o consenso de febre, né, há pouco pela Sociedade Brasileira de Pediatria, acho que no mês passado, se eu não me engano. Febre era a partir de 37,8. A partir do mês passado, agora é a partir de 37,5. Tá. Então, 37,5 já é febre. Dá essa indicação, porque a gente tem essa dúvida. Sim, isso são coisas que mudam, né? Que acabam mudando. Mas 37,5 agora já é considerado febre. Porque tem mãe como a minha que punha a mão na minha testa, já sabia, tem 37,5. Tem o termômetro na mão. Tem na mão, é impressionante. Mas, no modo geral, tem que saber até quanto é permitido, vamos dizer assim. E uma coisa que a gente fala muito para as mães no pronto-socorro é quantificar, né? Medir mesmo a febre. Pra gente saber, né? Anotar. Eu adoro quando a mãe chega com o celular e fala, doutora, ele teve febre às 4 da manhã, foi 37,5. Teve às 3 da manhã, foi 38 e tal. Então, assim, tem tudo anotadinho. Isso pra gente é ótimo. Incrível, né? Incrível. Porque a gente sabe exatamente o que tá acontecendo com a criança, né? Certeza. Então, tudo isso é muito importante. Então, eu adoro quando elas vêm anotando as dúvidas e tudo. Eu acho incrível. Muito legal. Ai, muito bacana. Olha, a gente ficaria aqui até amanhã, né? Não vai falar de criança, não falta assunto. Eu queria te perguntar uma coisa. Seguindo a linha editorial da revista Estar Bem, o que é Estar Bem para a doutora Helena Bernardes? Estar bem é a gente estar com o nosso físico e o nosso emocional, né, em dia, né? E no caso das crianças, né, a gente estar bem, né? No caso das crianças, a gente está com o social, o emocional, a saúde, né? Não só a ausência de doença, mas a gente está com esses três pontos. Né, a gente está bem alinhado para que a criança cresça saudável, né, e consiga aí alcançar né, o seu máximo, né? E se você fosse se autodefinir para mim, doutora Helena Bernardes por Helena Bernardes, como que você diria de você Olha, mesma? Eu sou uma pessoa muito determinada, sou uma mulher muito determinada e que realizo meus sonhos todos os dias, né? E que meu grande objetivo de vida é ajudar os pais a como posso falar assim, de alguma forma ajudar essas crianças a crescer de uma forma saudável, né? E ajudar os pais a entender o que está acontecendo. Então, eu acho que esse é o meu grande objetivo de vida. Muito bacana. Eu quero te fazer 3 perguntinhas. A pergunta é surpresa, que eu nem vi que oração. Vamos me mandar embora aqui. Rapidinho. Olha, naquele nosso esquema de pergunta combo, eu vou fazer 3 perguntas. Tá. Um medo, uma conquista e um sonho a ser realizado. Um medo, eu acho que é passar por algum momento triste na pediatria, assim. A gente passa por muitos momentos, mas a gente nunca tá preparado para isso. Então, acho que o meu medo é passar por algum momento triste na pediatria.
Era um medo, uma conquista. Uma conquista eu ter conseguido me formar médica e hoje está exatamente onde eu queria estar, né? Fazendo pediatria. E um sonho é o meu consultório. Que a gente já está aí, né? Eu já atendo algumas crianças, né? Faço algumas consultas particulares, carteira, né? Mas é ter o meu espaço, meu cantinho. E olha, e para o seu espaço novo, a Adrê vai te dar um presente. Ah, jura? A revista Estar Bem. Assim, adorei a tua presença aqui. Obrigada. A Adrê é nossa parceira. Essas canecas, todo o material que a gente tem aqui com o seu nomezinho aqui. Ai, tem meu nome, eu adorei. No seu consultório novo, para dar aí. Nossa, eu vou usar com certeza. Amei. Para dar toda a energia e luz que você já tem. Obrigada. Mas assim, foi uma grande honra para mim. Uma grande felicidade para mim receber você, viu? Obrigada, Deus te abençoe e que a sua carreira seja assim maravilhosa. Amém. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. Eu também fiquei. E as suas considerações finais agora, então, para o nosso ouvinte espectador da Estar Bem? Eu acho que eu vejo no pronto-socorro, né, que a gente esqueceu de ter um médico nosso, né? E eu acho que isso é importante em qualquer idade. Mas falando da pediatria, que é a minha área, eu acho que toda criança tem que ter um médico pediatra para chamar de seu. Então, tem que fazer acompanhamento certinho, né? Todos os meses lá, pesar, né? Ver se está ganhando peso, se está crescendo. Eu acho que isso é muito importante. Então, eu vejo que as mães começam com pediatra no primeiro ano e depois do primeiro ano, não precisa. Não precisa, tá tudo bem, tá tudo bem, doente, né? Só corre quando dá febre, né? Uma coisa assim. Isso. Mas eu acho que não, né? Acho não, tenho certeza. Acho que a gente precisa ter um pediatra, tem que ter o acompanhamento das crianças, pra gente conseguir aí que elas tenham um crescimento pleno e saudável. E até qual idade vai no pediatra? Depois já procura especialista. A gente tem várias, né? Cada lugar fala uma coisa. Mas lá no hospital a gente atende até 18 anos. Ai, que maravilha. Então a gente atende os adolescentes e tudo. Já tinha aquela intimidade, né? Eles já chegam contando, é uma maravilha. Muito legal. Mas em alguns hospitais é até 12, né? Varia, mas na sociedade, se eu não me engano, não tenho tanta certeza assim, mas acho que até os 21, talvez. Tá. Então a gente tem aí um belo caminho pela frente. Muitos atendimentos. Muitos atendimentos, vida, né? Muito bacana. Olha, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, presença. Lisete. E as portas, janelas da Estar Bem estão abertas para quando você quiser voltar. Tá bom, obrigada. Tá bom? Obrigada a você. E olha, muito obrigada a você que esteve conosco até agora no nosso canal do YouTube e também nos nossos agregadores de podcast. A Arte da Adrê, para quem está perguntando e já curiosa, vá na descrição desse episódio, eu vou deixar o contato dela para você conversar. Então, ela tem vários produtos, sempre personalizados, do jeitinho que você quiser. Agradecendo muito ao estúdio da Wave, estúdio produtora, aos proprietários aqui, o Gabriel Panza e a Fran Matos. Hoje no estúdio, Miriam Bernardes, jornalista, minha grande amiga, tive que falar que ela está aqui no estúdio, aqui acompanhando a gravação. Muito obrigada pela tua presença, viu? Muito obrigada também a Selma Borru, que é minha parceira querida, que faz a edição dos episódios aqui da Estar Bem. Nossas redes sociais, no Instagram e Facebook, onde você acompanha o nosso trabalho, sugere pautas. E hoje eu fico por aqui, acho que não esqueci nada. Fico por aqui, mas eu volto. Um grande beijo, fique com Deus e até o nosso próximo episódio. Eu quero ver o seu bem-estar, comportamento, saúde, equilíbrio, tudo isso e muito mais. Tudo pra você viver zen. Revista Estar Bem, tudo pra você ir além.